Isso. Então, aqui, continuando, né, naquela primeira semana do PET 1, nós falamos um pouquinho sobre escravidão, né, no geral, né, como que era feito o tráfico de escravos. E agora, na segunda semana desse PET 1, né, da revisão, nós vamos estudar um pouquinho a respeito de como foi a colonização do Brasil. Tá? Nós vamos ver o produto, a forma como era plantado, a sociedade colonial, a mão de obra, né? O interesse português. Então, na primeira semana falamos sobre escravidão e nessa semana nós vamos falar aí sobre a colonização portuguesa na América, tá? Então, dando início da nossa aula sobre colonização portuguesa. Aula de História, revisão, segundo ano, PET 1, segunda semana. Nós vamos falar sobre o período colonial, que vai de 1500, né, até a independência do Brasil, em 1822. Esse período colonial é aquele período em que o Brasil é governado, né? O Brasil é uma colônia de Portugal. E durante esse período, né, mais de 300 anos, nós temos uma história cheia de revoltas, cheia de fatos inusitados, né, de fatos que levaram o Brasil a se tornar um país independente. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é sobre esse encontro, né? O encontro entre o português, né? O encontro entre o europeu e o indígena, né? O nativo aqui da América, que a gente muitas vezes vai encontrar também como sendo o aborígene, né? Então, aquela pessoa, aquele ser que nasce, né, e que já está na região. Então, esse encontro ele vai se dar primeiro com o estranhamento, né? Vai ser muito estranho, né? O indígena encontrando com o português, né? Com o europeu, um nu, o outro todo vestido, né? Cada um, imagina que cena, né? Cada um olhando para o outro, né? E vendo uma cena diferente, né? Imaginando o que estaria acontecendo, onde que eles estariam. Os portugueses, né? Alguns historiadores defendem, outros não, de que os portugueses chegaram aqui ao Brasil em 1500 por um erro, né? Um erro de rota, né? Que a rota que eles queriam fazer era para se chegar às Índias, né? Buscar produtos, né? Especiarias, então, artigos de luxo, né? Então, o Brasil, né, devido ao erro, né, de Pedro Álvares Cabral, os portugueses chegaram aqui. Outros historiadores já dizem que não, né, que Pedro Álvares Cabral sabia que estava vindo aqui para tomar posse das terras e depois ir para as Índias. Então, fica essa dúvida aí a respeito, né, dessa chegada dos portugueses aqui na colônia. Num primeiro momento, os portugueses não se entusiasmaram com as terras descobertas, não encontraram nenhuma grande riqueza, não encontraram ouro, não encontraram prata, então eles não se entusiasmaram com essas regiões, com essa região, né, descoberta por eles aqui, né, descoberta pelos europeus. A princípio, eles fizeram apenas expedições exploradoras, né, próximas ao litoral, sem adentrar muito para o interior do Brasil, né, devido ao relevo, às dificuldades que eram encontradas, o pouco conhecimento das terras. Então, fizeram apenas algumas expedições exploradoras para descobrirem, né, ou tentar descobrir alguma riqueza que essas terras pudessem fornecer. O único produto, né, de maior valor encontrado aqui foi o pau-brasil. Então, a partir de 1500 aí, né, a partir desse período, os portugueses vão começar a explorar
o pau-brasil. Para a exploração do pau-brasil, não exigia uma grande mão de obra, né, mais qualificada, né, que pudesse ser mais controlada pelos portugueses. Não existia necessidade de escravizar os índios nesse primeiro momento, porque os próprios índios, né, também se entusiasmaram com mercadorias trazidas pelos portugueses, que até então eles não conheciam, e trocavam, né, o pau-brasil por esses produtos que vinham da Europa e que eram desconhecidos por eles. Como que funcionava essa troca, né? Como que funcionava esse comércio aí entre portugueses e indígenas? Os indígenas buscavam as toras, né, nas matas brasileiras e deixavam essas toras nas chamadas feitorias, que eram assim armazéns, né, onde que eles guardavam essas toras para quando os portugueses viessem, pudessem levar o pau-brasil para a Europa. Essa troca de mercadoria nós chamamos de escambo, né? Uma troca de mercadoria que não envolve dinheiro. Então eles faziam o escambo, né? Trocavam mercadorias que os europeus traziam, machado, colar, espelho, né? E roupa, talvez, né? Então eles trocavam mercadorias por pau-brasil. E essa troca nós chamamos de escambo. As disputas, né, a disputa pela terra. Quando se anuncia na Europa que descobriram um novo continente, uma nova terra, os outros países também vão querer tirar proveito dessas terras, né? Mesmo tendo depois aí, né, criado o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia as terras entre espanhóis e portugueses, muitos países europeus não seguiam a religião católica. Então, para esses países, né, como por exemplo a França, não existia esse tratado. Esse tratado era um tratado feito com as bênçãos da Igreja Católica. Então, os franceses, principalmente, né, franceses e ingleses, vão começar também a tentar colonizar essa região, tá? E para evitar essa perda da região, para tentar evitar e manter a colônia em suas mãos, os portugueses vão criar aí essas expedições de policiamento, ou seja, grupos, né, armados que vigiavam o litoral para que os franceses não tomassem parte da colônia portuguesa. Porém, o litoral era muito extenso, né? E essa extensão devido a essa extensão do litoral brasileiro, os portugueses não conseguiam fazer esse policiamento por completo. Então, eles decidem colonizar o Brasil, né? Decidem efetivar a colonização do Brasil. E para fazer isso, eles mandam essa terceira expedição, né? As chamadas expedições colonizadoras, que eram grupos de pessoas que vinham para cá para colonizar, né? Para morar na região. E aí morar, né? E tentar impedir a invasão por outros países. A primeira forma com que eles utilizam, a primeira forma que é utilizada para colonizar o Brasil são as chamadas capitanias hereditárias, né? Ou seja, grandes, mas grandes lotes de terra, né? Regiões enormes do Brasil eram dadas para algumas pessoas, principalmente pessoas mais próximas à família real, para que essas pessoas pudessem vir para cá e colonizassem o Brasil. A maioria, né, a maioria dessas pessoas não vieram, né? A maioria não veio, né? A maioria dessas pessoas não veio para o Brasil. Alguns vieram, não se deram bem,
e acabaram voltando para Portugal. Outros conseguiram desenvolver as capitanias. 3 ou 4 capitanias que alcançaram um certo desenvolvimento. Então, as capitanias hereditárias, elas eram doadas, né, através da carta de doação. Tá? Então, existiam 2 documentos aí que eram importantes para a pessoa receber a capitania hereditária. A carta de doação, e o outro documento a gente chama de floral. Nesse floral tinha os deveres e os direitos dos donatários, tá? Donatários era aquele que recebia a capitania hereditária. Então, ele tinha dever de pagar impostos, dever de cuidar da capitania, ele tinha direito de dividir a capitania em sesmarias, né? Ou seja, ele já pegava aquele grande lote de terra, né, que recebia, ele podia dividir essa terra em partes menores e deixar que outras pessoas pudessem desenvolver algo naquela capitania. Então, eles dividiam, né, em chamadas sesmarias, e permitiam que algumas pessoas pudessem administrar aquele espaço. Poucas capitanias, como eu falei, tiveram sucesso. Travou de novo aqui. Não sei por que isso trava. Pronto. Como as capitanias hereditárias não prosperaram, o Brasil vai passar por uma outra forma de governo. Tá? Então, as capitanias hereditárias não prosperaram. E, aos poucos, vai se trocar essa forma de administrar a colônia. Ao invés de capitanias hereditárias, né, com os donatários, né, o governo português vai resolver centralizar o poder, porque as capitanias hereditárias eram descentralizadas, né? Cada capitania tinha o seu donatário, cada lugar dessas capitanias seguia uma lei diferente, então não existia, não era homogêneo, né, o governo pelas capitanias hereditárias, cada uma de um jeito. Então o governo português vai resolver criar o chamado governo geral, tá? E vem um grande número de pessoas de Portugal para trabalharem aqui no Brasil. Vem o governador geral e seus auxiliares, né? Então veio o capitão-mor, que cuidava do exército, o ouvidor-mor, que cuidava da administração, o provedor, que ajudava nas despesas, né, na economia. Então, veio o governador-geral, né, uma pessoa que iria governar o Brasil, né, como um todo, e seus auxiliares. Temos que perceber que isso não é de um dia para o outro, né, isso não é de um mês para o outro, isso foi um processo, né, de fim das capitanias hereditárias, né, da extinção das capitanias hereditárias e da instituição de um governo geral. Vieram também outros profissionais, né, como funcionários públicos, carpinteiros, soldados e os jesuítas, né, os chamados padres jesuítas, que vão trazer a fé, né, trazer a religião católica, né, implantar a religião católica aqui na América, converter índios, né, converter os índios para a religião católica. Dentro desse governo geral, né, dessa forma de administrar, vão ser criadas as chamadas câmaras municipais, tá? As câmaras municipais eram o órgão encarregado de administrar as vilas e as cidades. Então, existia um governo geral e as câmaras municipais administravam as cidades, né, as pequenas, né, cidades, e as pequenas vilas e as cidades,
e era através desse órgão que se administrava. Esse órgão, né, a Câmara Municipal, né, as câmaras municipais, ela era composta pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? A elite, né, a pessoa que era rica, que era, entre aspas, aí, né, bem vista na sociedade, que administrava, né, que fazia parte das câmaras municipais. Então, para a gente ter uma noção, né, desde o princípio, né, lá da colonização, que a política brasileira, né, ela era feita pela elite. Tá? O povo, as pessoas mais pobres, né, as classes mais baixas, essas classes não participavam das decisões políticas. Por quê? As decisões políticas estavam nas mãos dos chamados homens bons. Homens bons eram homens que tinham dinheiro, né? Homens ricos, tá? E nós sabemos que nem uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Pelo contrário, esses homens bons desse período eram os grandes proprietários de terra que utilizavam da mão de obra escrava, né? Então, só por aí a gente vê que não tem, né, muito sentido ser o homem bom, tá? É mais ou menos a mesma coisa do cidadão de bem hoje em dia, né? Muitas pessoas falam aí, não, ele é cidadão de bem, mas aí você vai olhar a vida dessa pessoa, você percebe que não tem nada de bem, né? Pelo contrário, né? A economia colonial. Primeiro, existia nesse período o chamado pacto colonial. O que é o pacto colonial? A colônia só podia comprar e vender mercadorias da metrópole. Então, o Brasil, pelo pacto colonial, ele só podia comprar e vender mercadorias para Portugal. Tá? Chegava mercadoria de outros países, algumas vezes contrabandeadas, né? Outras vezes através de Portugal, né? Portugal trazia e revendia aqui na colônia. Então, existia o que nós chamamos de pacto colonial, ou seja, a colônia só pode comprar e vender da metrópole. O principal produto, né, que foi amplamente produzido no Brasil foi o açúcar, né, a cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, onde que o solo, né, e o clima era muito favorável. Houve uma tentativa de plantação na capitania, né, de São Vicente, porém não foi para frente, e se descobriu que no Nordeste brasileiro, devido ao solo e ao clima, a cana-de-açúcar era muito produzida, né, era bem produzida. Por que cana-de-açúcar? Né? Portugal já possuía uma experiência em outras colônias com a plantação de cana-de-açúcar, e os preços também eram altos na Europa, tá? Ganhava-se muito dinheiro com a venda de açúcar na Europa. A mão de obra utilizada nesse período, a mão de obra indígena primeiro, né? A escravização indígena, então aquela relação que existia, né, do escambo, né, da troca, uma relação, vamos dizer, mais amigável, ela aos poucos ela foi acabando e os próprios indígenas foram escravizados pelos portugueses. Porém, a mão de obra indígena, como eu falei, ela não era tão qualificada para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, né? O indígena, ele era mais... Ele vivia na natureza, ele vivia da natureza. Então, o indígena, ele não tinha essa qualificação aí, né, como a mão de obra africana. Então, houve a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana, né? Então, passou-se a escravizar a mão de obra africana. E nós vimos isso nas aulas passadas, né, a respeito do tráfico de escravos, como ele era
vantajoso financeiramente para Portugal. Então, cana-de-açúcar, o produto, mão de obra escrava, né? Primeiro indígena, depois africana. O engenho. O engenho era o local onde se plantava a cana-de-açúcar. Na realidade, engenho é a máquina que se produz o caldo, né, para se produzir o açúcar. Mas ficou conhecido que, para a gente, o engenho como sendo toda aquela fazenda, né, toda aquela estrutura que se plantava, que se produzia o açúcar, desde as terras onde eram plantadas as canas de açúcar, até a produção final do açúcar. Tudo isso era conhecido como engenho. Então, o engenho era a fazenda onde tinha um proprietário chamado senhor de engenho, tinha a mão de obra livre e também tinha muita mão de obra escrava. Outros produtos além do açúcar. O Brasil produzia cacau, algodão, castanha do Pará, mandioca, milho, a pecuária. Tá? A pecuária se desenvolveu muito para o interior do Nordeste e esses outros produtos aí também muito para exportação. Mas se produzia também para consumo interno, né? Produzia-se arroz, produzia-se feijão, produzia-se abóbora, né? Tudo aquilo que fosse consumido internamente. Mas existiam produtos também, outros produtos, mas não chegava perto do número, né, da grandiosidade que era a produção da cana-de-açúcar, que era o produto de exportação, né? O principal produto de exportação era a cana-de-açúcar. Exportava-se cacau, exportava-se algodão, mas em uma escala bem menor do que a cana-de-açúcar. A sociedade colonial era uma sociedade patriarcal. Né? O que é uma sociedade patriarcal? Onde o homem exerce uma função de liderança, né? E a mulher ela é submissa ao homem. Tá? Então, uma sociedade patriarcal é aquela sociedade em que a mulher é submissa ao homem e que o homem exerce o papel de liderança. Tá? A gente ainda vê hoje em dia resquícios, né, dessa sociedade patriarcal. Né? A sociedade brasileira hoje em dia ela ainda é um pouco aí patriarcal. Né? O homem ainda se acha o dono, né, de toda aquela situação, né, e que a mulher deve ser submissa. Já mudou muito, já evoluímos muito, mas ainda acontece muito disso. Esse senhor, né, de engenho, né, a figura do senhor de engenho estava acima, né, naquela sociedade. É ele que representava a sociedade, era ele que liderava a sociedade. Então, nós temos aí na sociedade, lá no alto da pirâmide, o senhor de engenho. Os comerciantes, né, que vinham logo em seguida, mas que, na realidade, muitos comerciantes eram até mesmo mais ricos do que o senhor de engenho. Tá? Eles faziam o comércio de escravos, faziam o comércio do açúcar e acabavam enriquecendo e tornando-se mais ricos até do que muitos senhores de engenho. Mas, lá no alto da pirâmide, como tendo maior poder, era o senhor de engenho. Depois vinham trabalhadores livres, né? Artesãos, pequenos comerciantes, algum autônomo, né? Completava essa tabela, essa pirâmide aí. E lá embaixo da pirâmide, a maior parte da população, né? Que são os escravos. A maioria da população que vivia aqui na colônia era escrava. Tá? A menor parte eram outros grupos. Então, a maior parte da sociedade colonial era composta por escravos. Assim, nós terminamos, né, essa revisãozinha aí sobre colonização portuguesa.